Essa história que eu vou contar hoje para vocês, essa reflexão que eu vou fazer com vocês hoje, ela começou em 2016, quando eu terminava a minha formação como pediatra. Eu fiz medicina e pediatria na Universidade de São Paulo. E ao longo desse processo, ao longo dessa formação, aos poucos, algum desconforto foi aparecendo por sentir que tinha uma parcela da população pediátrica que não era bem assistida dentro dos serviços de saúde, dentro das instituições de saúde. E culminou no projeto que talvez seja o meu grande projeto de vida que eu vou entregar, que eu entrego para a sociedade, que é o Pediatria Inclusiva. Que é uma provocação. Porque se eu precisei criar há 10 anos um projeto que chama Pediatria Inclusiva, é porque ainda existe uma pediatria que exclui, existe uma saúde que exclui, existe uma sociedade que ainda exclui. Para falar tudo isso que eu tenho para falar aqui hoje, eu trouxe uma criança, eu trouxe o Bruno. E o Bruno, de 2 anos, ele gosta de fantoches. O seu personagem favorito é o Cascão. Ele não larga o Cascão. E a família começou a perceber, a escola, as pessoas em volta, que ele tinha um atraso na fala, ali com seus 2 anos e pouco. E nos últimos meses, a família notou que, alguns momentos do dia, ele caminhava nas pontas dos pés. Eles ouviram nas redes sociais que ponta dos pés é alguma coisa eu preciso procurar. E aí os pais, que não têm um acompanhamento pediátrico regular, foram direto para um especialista. E chegou o dia da consulta. E o que vai marcar a vida do Bruno daqui para frente são os encontros que ele vai ter pelo caminho. Eu estou falando do Bruno, mas poderia ser a Maria, o João, seu filho, seu neto, seu paciente ou seu aluno. Imagina que essa criança acabou de ser avaliada em uma consulta rápida e o diagnóstico é informado de forma fria. Ele é um autista. O médico entrega um laudo, prescreve 40 horas de terapia e medicações. Não posso afirmar, mas fazendo tudo isso, ele pode ter algum avanço. Voltem daqui 1 ano para a reavaliação. Agora, essa família volta para casa, sem acolhimento, com muitos questionamentos e, como tantas outras, busca respostas na internet. Encontra listas de limitações, de dificuldades, de perdas. E o futuro vira ameaça. O medo se instala. O tempo passa. Bruno agora tem 8 anos. Está na escola do bairro e a cada ano ele fica mais sozinho. Ele sofre bullying. E a família é chamada para uma conversa. Olha, a gente quer ajudar, mas talvez aqui não seja o melhor lugar para ele. Já pensaram numa escola mais preparada? Sugerem uma escola especial. Mais uma porta que se fecha. No lugar de promover a inclusão e direitos, a escola propõe afastamento. Agora, Bruno é adolescente. Febre, pronto-socorro, 1 hora esperando. Barulho, ambiente fechado, o corpo desorganiza. Quando é atendido, já não consegue mais se regular. O profissional está sem paciência, não espera, não se dirige diretamente para o adolescente, evita o exame físico e ainda culpa o paciente. No lugar, pede uma sequência de exames. O cuidado não se adapta a ele. É ele, Bruno, que precisa se adaptar ao cuidado. Mãezinha, assim não dá. Essas cenas se repetem todos os dias. Com muitos Brunos, Joanas, Pedros e milhares de outras crianças e adolescentes com deficiências. Na escola, na saúde, na sociedade. E o que deveria ser cuidado vira exclusão.
E a pergunta não é o que falta no Bruno, é o que ainda falta na nossa sociedade para que ele tenha o direito de existir. E essa história, ela não é sobre diagnósticos. Eu não vim aqui para falar de autismo. Eu vim aqui para falar sobre sujeitos, sobre pessoas que circulam numa sociedade, numa comunidade e que têm encontros variados que vão ditar, de certa forma, como vai ser o seu caminho, o seu futuro e a sua vida. E o primeiro encontro que o Bruno teve foi com a sua própria família, a partir do seu diagnóstico. Uma criança, quando recebe o diagnóstico do autismo ou de uma deficiência outra, o primeiro enfrentamento, de certa forma, que essa criança vai ter, vai ser com a sua própria família, que vai precisar olhar para as suas expectativas, para os seus planos de uma criança que não tinha uma deficiência, que não tinha um diagnóstico, e vai precisar começar a enxergar esse sujeito com o seu diagnóstico. De modo que esse sujeito não se torne o diagnóstico. Então o Bruno, a partir daquele laudo, ele não se tornou o autismo que está andando por aí. Ele se tornou Bruno, que gosta de fantoches, que gosta do cascão e que recebeu mais de uma característica que é um diagnóstico médico e vai percorrer a partir disso. E muitas crianças diversas que recebem um diagnóstico não vão ter o suporte das suas famílias ao longo do tempo. Mais abandonos, seja o abandono, muitas vezes, do pai em relação a essa mãe e essa criança, outras vezes o abandono da mãe em relação a essa criança, mais crianças com deficiência dentro dos abrigos, para passarem por um processo de adoção, e menos famílias querendo um filho com deficiência também dentro dessas filas. Só que passado esse contato do sujeito, da criança, da pessoa com deficiência com a sua família, essa pessoa, ela vai circular um sistema de saúde. Ela vai no pronto-socorro, ela vai passar por mais ambulatórios e consultas de especialistas, vai fazer terapias. Essa criança pode internar com mais frequência, até porque a gente viu no vídeo ilustrativo que eu criei para essa palestra, que a equipe de saúde do hospital, do pronto-socorro, dos ambulatórios, muitas vezes não tem um manejo adequado. Só que o Bruno e os pacientes, os alunos de vocês e os filhos de vocês que a gente está contando essa história hoje, ele não é um ser que só fica rodando na saúde. Ele não fica só frequentando, frequenta mais do que deveria, mas ele não fica só frequentando aqui. Ele vai frequentar uma sociedade inteira. Ele vai frequentar a sua comunidade, seu bairro e sua rua. Ele vai frequentar esportes, se receber essa inclusão. Ele vai para a escola, ele vai para o mercado de trabalho. E a deficiência, ela surge de uma interação entre as características de uma pessoa e as barreiras que elas encontram na sociedade, que podem dificultar sua participação plena e em igualdade de condições. Isso da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Então quer dizer que a deficiência não está na pessoa, não é um corpo deficiente. Essa questão que a ONU está nos dizendo há algumas décadas é exatamente isso. A deficiência está no encontro, numa interação. O que significa que quando uma pessoa me procura para atendimento, uma criança, uma família, se eu não acolher e atender da melhor forma, eu aumentei a deficiência dessa pessoa. A interação dessa pessoa comigo e com o meu sistema de saúde piorou a sua qualidade de vida, dificultou o seu acesso. Em todo o mundo, as pessoas com algum tipo de deficiência ainda apresentam piores perspectivas de saúde, níveis mais baixos de escolaridade, participação econômica menor e taxas de pobreza mais elevadas em comparação às pessoas sem deficiência, de acordo com o relatório mundial da ONU. E essas barreiras, o motivo dessas piores perspectivas de saúde tem nome.
Capacitismo é a palavra que responde à dificuldade de acesso às escolas, ao sistema de saúde e a toda a sociedade. E o capacitismo é o nome dado à discriminação e o preconceito contra pessoas com deficiência, incluindo as pessoas autistas. E adianta ser só anticapacitista, como profissional da saúde, como profissional da infância como um todo? Então, tô lá, Bruno, peguei a mão dele, estamos caminhando nesse processo de anticapacitismo, de olhar para todas as camadas, tudo, mas o Bruno é uma criança negra. E eu não tenho um olhar antirracista. Eu ainda entendo que essa vida vale um pouco menos, como os estudos mostram que as evoluções de saúde dessas pessoas são evoluções piores pelo simples fato de serem pessoas pretas. Então a luta, o capacitismo, ele não é isolado. Ele faz parte de uma lógica de hierarquização de vidas. Tem vidas que valem mais para o sistema de saúde, para o profissional da saúde. E essas vidas, elas são brancas. Então agora eu tenho 2 crianças aqui comigo no palco. Mas eu não me contento. Quando me chamam para falar sobre absolutamente qualquer assunto, eu levo todas as crianças comigo porque eu sou um pediatra geral. Todas as crianças pertencem, todas são importantes. E a criança e o adolescente LGBT, elas existem. E elas existem e sofrem muito no sistema de saúde. Vide artigo científico. E quanto mais marcadores uma pessoa vai tendo, mais vulnerabilidades, mais preconceito ela vai ter. Então, o profissional da saúde não pode segregar, não pode separar as vidas. A gente precisa olhar para tudo e para essas intersecções de diversidade que acontecem. Ser contra todas as formas de preconceitos não é ideológico. É muito importante que fique claro isso. Apesar de ser o meu processo de ativismo, essa criança diversa que eu vou levando comigo, todas elas, isso não é ideológico. Isso é uma questão de responsabilidade profissional. Isso é responsabilidade de todos que estão aqui. E a pediatria geral, com o meu geral sempre sublinhado, que eu adoro ele, precisa ser para todas as infâncias, sem exceções. E vocês lembram do Bruno? Agora imagina a história do Bruno, como ela poderia ser diferente se a gente olhasse por todos esses temas. Bruno tem 2 anos e tem um acompanhamento regular com um pediatra. Vai para mais uma consulta de rotina. Com mudanças simples de linguagem, de atitude, de acessibilidade, a vida de muitas crianças e adolescentes, incluindo Bruno, se transforma. Na consulta, o médico escuta, revisa a história desde o nascimento, os antecedentes e o desenvolvimento, olha para o sono, alimentação, estímulos e telas. Observa, examina e, a partir disso, constrói uma hipótese. Ele é uma criança cheia de potenciais. O médico reconhece que vem se desenvolvendo em muitos aspectos, mas observa características da interação social e atraso na fala. Precisamos olhar para a possibilidade do espectro autista. Encaminha para avaliação auditiva, fonoaudiólogo e psicólogo. Escuta as angústias dos pais. Acolhe. Vamos construir esse caminho juntos para que ele tenha autonomia e qualidade de vida também. Eu estarei aqui com vocês. A família pode até voltar para casa ainda com medo, mas agora consegue enxergar um caminho possível. E não precisa atravessar isso sozinha. Compartilhar esse momento com a rede de apoio faz parte. O tempo passa. Agora o Bruno tem 8 anos. Está na escola do bairro e chega feliz quase todos os dias. Nesta escola que imaginamos, a diversidade faz parte da cultura. A inclusão é ativa, o combate ao bullying é coletivo e permanente. O planejamento educacional individualizado foi construído no início do ano, com as adaptações necessárias. A equipe pedagógica e terapêutica trabalham em conjunto,
com estratégias de comunicação e planos para momentos de desconforto. Os pais são chamados. O Bruno está indo muito bem. É um orgulho tê-lo aqui. Estamos aprendendo muito juntos. Agora, Bruno é um adolescente. Febre, pronto-socorro. Atendimento prioritário, ambiente com menos estímulos e menos barulho. O profissional atende com calma. Olha para o Bruno, pergunta o que ele está sentindo. Eu vou te contar cada passo. O exame físico não dói e você pode me ajudar. O exame físico acontece, ele é encaminhado apenas para o raio-x. O cuidado se adapta à criança e ao adolescente, não o contrário. E nessa realidade, o Bruno continua crescendo. Entra na aula de teatro, faz amigos, tem sonhos, tem um projeto de vida. Porque essa criança nunca foi um diagnóstico. Ela sempre foi uma pessoa. A gente só precisava aprender a enxergar. O que então, cada um de nós aqui ainda pode mudar para que essa história se torne uma realidade para todos. A gente está falando sobre pertencer. E é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à educação, à dignidade, ao respeito e à convivência, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Vocês veem que lá atrás, na verdade, na história desse segundo Bruno, o que mudou da primeira história para a segunda não foi recurso, não foi investimento em dinheiro, foi atitude. O segundo Bruno, que teve uma vida um tanto mais leve com a sua família, o que teve de diferente foram atitudes e uma linguagem adequada. E eu não podia, para finalizar minha fala, estando em Brasília, de pensar nessa frase do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e não pensar que nós temos que enxergar esse assunto, essa palestra, esse congresso, essa discussão neste ano de 2026 como algo político. A gente não pode olhar para uma criança diversa, para essas crianças que estão aqui comigo, que eu apresentei para vocês, e entender que o nosso voto não faz diferença nas suas vidas. Que nós não temos que cobrar dos nossos representantes desse país que elas olhem por todas as infâncias. Que a gente consiga olhar e que a gente consiga enxergar isso ao longo do tempo. Obrigado.